Ai, ai. Vamos de onde parou, Provérbios 5, que diz: A advertência contra o adúltero. Meu filho, dê atenção à minha sabedoria, incline os ouvidos para perceber o meu discernimento. Assim você manterá o bom senso, e os seus lábios guardarão o conhecimento. Pois os lábios da mulher imoral destilam mel, sua voz é mais suave que o azeite, mas no final é amarga como fel. Afiada como uma espada de dois gumes, os seus pés descem para a morte, os seus passos conduzem diretamente para a sepultura. Ela nem percebe que anda por caminhos tortuosos, e não enxerga a vereda da vida. Agora então, meu filho, ouça-me, não se desvie das minhas palavras. Fique longe dessa mulher, não se aproxime da porta da sua casa. Isso aqui é uma coisa muito, diria, muito importante, né, até para o jovem, que no hebraico, quando ele fala que a mulher imoral, ele fala mulher estranha, a mulher é estranha, estrangeira, estranha, diferente. É um bagulho meio, alguma coisa assim, acho que é estranho mesmo, mas referenciando a uma mulher diferente, mulher que você não conhece e que às vezes é sensual, é bonita. Até em Provérbios, acho que mais à frente vai falar, para não se enganar pela aparência. Por quê? Porque é uma mulher imoral, é uma mulher sensual. Ela quer ser vista, ela tem um prazer de atrair olhares. Ela é do mundo, ela quer ter esse orgulho dela. Então, fique longe dela. Ela não vai trazer bênção. Ela nem percebe para onde ela está indo. E é interessante que Provérbios ele fala muitas vezes da mulher moral. Ele fala tanto, acho que no versículo passado, né, no 3, no 2, no capítulo. Fala agora, acho que vai falar no 6. Por que ele fala tanto? Ah, eu já imagino por quê, né? Porque o que todo homem fica tentado aí, se desvia, se perde. E é uma verdade, a mulher imoral tem que ficar atento. Aí eu continuo aqui para que você não entregue aos outros o seu vigor, nem a sua vida a algum homem cruel, para que estranhos não se fartam do seu trabalho e outros não se enriqueçam à custa do seu esforço. No final da vida você gemerá com sua carne e o seu corpo desgastado. Como odiei a disciplina, como meu coração rejeitou a repreensão. Não ouvi os meus mestres, nem escutei os que me ensinavam. Cheguei à beira da ruína completa, à vista de toda a comunidade. Beba da água da sua cisterna, das águas que brotam do seu próprio poço, para que deixar para deixar que as suas fontes transbordem pelas ruas e os seus ribeiros pelas praças. Ah, calma aí. Por que deixar que as suas fontes transbordem pelas ruas e os ribeiros pelas praças? Que elas sejam exclusivamente suas, nunca repartidas com estranhos. Seja bendita a sua fonte, alegre-se com a sua esposa da sua juventude. Gazela amorosa, corça graciosa, que os seios da sua esposa sempre o fartem de prazer e sempre o embriaguem os carinhos dela. Aqui é interessante, ele está falando até sobre você preservar o que é seu, né? Quando ele fala de poço, aquela época, poço era uma coisa muito importante, tanto que eles já até guerrearam por causa disso, lá em Josué. E então ele fala para você cuidar do seu poço, guardar para você, não ficar repartido com qualquer um. Então, porque primeiramente a Bíblia fala família, aí outros próximos, assim, que Deus até fala para abençoar, então não com qualquer um. Até porque tem muitos imorais aí, como mulher imoral, outras pessoas que vão mais causar problema, se você quer tentar ajudar. E é interessante que ele fala que, para você se fartar da sua esposa. Vai ser uma gazela amorosa, que os seios dela o fartem. E tem gente que não sabe, né? Acha que sexo, quando fala assim, é pecado. Mas não, Provérbios e outros livros, eles falam realmente que é algo um presente de Deus. Então, isso no casamento. O lance é que a gente acabou ficando se falando menos e tudo mais, porque hoje em dia, né, tá corrupto. Basicamente, quando você fala em sexo, o mundo basicamente é luxúria, infelizmente. Você olha, hoje em dia, dançando, mostrando o corpo, é homem, é mulher, é o orgulho de querer ser meio que amado, adorado, visto. Bizarro, bizarro. E continuando, por que meu filho, ser desencaminhado pela mulher imoral? Por que abraçar o seio de uma leviana? O Senhor vê os caminhos dos homens e examina todos os seus passos. As maldades do ímpio o prendem, ele se torna prisioneiro das cordas do seu pecado. Certamente morrerá por falta de disciplina, andará cambaleando por causa da sua insensatez. E é uma verdade. Você ficar querendo ir para a mulher imoral, por que você vai ir? A resposta é bem simples, né? Por que a pessoa vai ir? Porque é a beleza. Então não faz isso. Tem que ser igual o José. José, quando viu a mulher lá, que era a esposa lá do... Eu não lembro como é que era, mas fala que ela era linda, magnífica. Então ela é uma modelo no dia de hoje. Essas meninas aí famosas, do TikTok, seja o que for, com corpão, com não sei o quê. O que José fez? Correu, irmão. Por que ele correu? Porque ele sabia que ele era homem. Se ele ficasse ali, irmão... Nenhum homem vai aguentar uma mulher bonitona. Porra, do seu lado, tem que correr. Eu não quero pecar contra Deus. Então, não faz isso, vai ser insensato, você vai se amaldiçoar, vai quebrar a sua vida. Aí é o que eu falo, tem como, talvez você escute alguma história de alguém que talvez se deu bem, entre aspas, né? Porque é o se deu bem, entre aspas, que não foi tão ruim a vida e tal.
Mas aí eu diria que é tipo, é o que eu falei, Provérbios ele indica conselhos onde a probabilidade daquilo dar certo é maior, a probabilidade daquilo dar errado é maior, então ele está indicando o caminho da vida. Só que nem sempre aquilo dali vai seguir exatamente, pelo menos é o que dizem, né, em Provérbios e tal. Mas assim, a Bíblia é verdadeira, e o que diz aqui é uma verdade. Então quando ela fala que é um caminho ruim, muitas vezes ela referencia até você se afastar de Deus, né? Então a pessoa pode ficar até rica, ou seja o que for na Terra, mas ela vai ficar acabada mentalmente. Então é complicado, mas basicamente é melhor você acreditar e seguir esses conselhos, porque o povo, assim, geralmente é a sabedoria que leva para o bom caminho. Mas é isso. Quem é cristão vai para o Salmo. Continuar. Meu filho, se você serviu de fiador do seu próximo, se com um aperto de mão empenhou-se por um estranho e caiu na armadilha das palavras dele, uma das palavras que você mesmo disse, está prisioneiro do que falou. Basicamente isso daqui é... Se você prometer alguém, se você falou a alguém, você tem que cumprir. Então você está prisioneiro daquilo. Por isso que é melhor evitar, né? Pode acontecer, agora prometer, eu vou fazer, eu fiz um contrato, eu fiz não sei o que, aí você se lascou, mano. Você está prisioneiro mesmo. Então, meu filho, uma vez que você caiu nas mãos do seu próximo, vai e humilhe-se, insista, incomode o seu próximo. Não se entregue ao sono, não procure descansar. Livre-se como a gazela se livra do caçador, como a ave do laço que a pode prender. Observe a formiga, preguiçoso. Reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem nem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena a sua provisão no verão. E na época da colheita, ajunta o seu alimento. Até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Quando se levantará do seu sono? Tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar. A sua pobreza o surpreenderá como um assaltante e a sua necessidade sobrevirá como um homem armado sobre... eu acho que um homem armado em cima de você. Aqui ele tá falando para você não ser preguiçoso e que ele fala, acho que em sentido... Seja em trabalho, seja em ler a Bíblia, seja em qualquer coisa. A pessoa não ficar deitada. Faz alguma coisa com a sua vida. Aprenda alguma coisa. Busque o conhecimento. Trabalhe. Você quer uma casa, alguma coisa? Busque esse caminho. Então, não é viver do emprego e tal. Mas é só não ser preguiçoso. Não ficar parado ali sem fazer nada. Até porque realmente é uma boa lição. E em cima ele fala também, como falou, né? Que é pra você se livrar do que você tá devendo da pessoa. Se você tá devendo alguém, se você prometeu algo, incomode ele até você concluir aquilo. Não seja prisioneiro, não fique... Até porque você vai se condenar, né? Pode ser considerado mentiroso. Enfim, essas coisas. Eu vou viajando, quando eu falar. Tirando a soneca, sua pobreza se perderá. O perverso não tem caráter. Anda de um lado para o outro, dizendo coisas maldosas. Pisca o olho, arrasta os pés e faz sinais com os dedos. Tem no coração o propósito de enganar. Planeja sempre o mal e semeia discórdia. Por isso a desgraça se abaterá repentinamente sobre ele. De um golpe será destruído irremediavelmente. Há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam em fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras, e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Essa aqui é forte, hein? Esse último aqui, o que eu já vi na igreja aí, que provoca discórdia entre irmãos. Eu já fui de muita igreja, e meu amigo, tem muita gente aí que, meu Deus do céu. É tipo assim, pra que você tá falando aquilo? Aí a pessoa ainda acha que tá certo, e causa uma discórdia danada. Mal sabe ele que, Deus odeia isso. Então, muitas vezes ele fica depressivo, cansado, sofrendo coisa, aí é motivo. Tá em pecado. Complicado. Meu filho, obedeça aos mandamentos do seu pai e não abandone o ensino da sua mãe. Amarre-os sempre junto ao coração, ate-os ao redor do pescoço. Quando você andar, eles o guiarão. Quando dormir, o estarão protegendo. Quando acordar, falarão com você. Pois o mandamento é lâmpada, a instrução é luz. E as advertências da disciplina são o caminho que conduz à vida. Eles o protegerão da mulher imoral e dos falsos elogios da mulher leviana. Não cobice em seu coração a sua beleza, nem se deixe seduzir pelos seus olhares. Pois o preço de uma prostituta é um pedaço de pão, mas a adúltera sai à caça de vidas preciosas. Olha só, é o que eu falei que sabia que ia citar alguma coisa referenciada à beleza? Aí não se iluda pela beleza. Você pode até se deitar com ela e se divertir, mas depois você vai cobrar um preço. Seja a própria pessoa, ela própria falar, né? Você ficar mal visto. Então, ou até filho, né? Que aí vai vir pensão, vai vir causa na justiça. E outras muitas áreas que a gente vê por aí. Da pessoa que se deita com a outra, deixa, era só uma diversão, mas a outra fica bolada e perturba a vida da outra. Enfim, por um momento de diversão você causa um estresse de, sei lá, anos na sua vida. É tolice. E ouvir os pais aqui que falam, ouvir sua mãe, andar nas veredas como sua mãe te ensinou, nossa, isso é uma coisa muito importante, eu falo até por mim próprio na minha vida. Ouvir os mais velhos, ouvir os experientes, como fala em Provérbios, graças a Deus eu li esse livro, graças a Deus eu tive meus pais. Ouvir cada palavra e obedecer, nossa, isso ajuda muito na vida.
Você começa a viver milagre com Deus assim, até porque você honra eles, e você escuta os conselhos, né? Então tem coisa que você não vai entender quando jovem, mas vai obedecer. E aí quando mais velho você vai entender e vai falar, nossa, ainda bem que eu obedeci. Graças a Deus. Aí você não vai se arrepender. Pode alguém colocar fogo no peito sem queimar a roupa? Pode alguém andar sobre brasas sem queimar os pés? Assim acontece com quem se deita com a mulher alheia. Ninguém que a toque ficará sem castigo. Olha aí, ó. A diversão vai cobrar. O ladrão não é desprezado. Se faminto, rouba para matar a fome. Contudo, se for pego, deverá pagar 7 vezes o que roubou, embora isso lhe custe tudo o que tem em casa. Mas o homem que comete adultério não tem juízo. Todo aquele que assim procede, a si mesmo se destrói. Sofrerá ferimentos e vergonha, e a sua humilhação jamais se apagará. Pois o ciúme desperta a fúria do marido, que não terá misericórdia quando se vingar. Não aceitará nenhuma compensação. Os melhores presentes não acalmarão. Ah, e o adultério. E realmente, esse eu não tenho muito exemplo, que eu não conheço tão bem. Mas eu já acho que eu conheço só uma história de um cara que adulterou e rolou problema mesmo. Aí ele fugiu ele fugiu da cidade. Só conheço esse, que realmente deu ruim, como disse aqui, e o cara ficou caçando ele. Só que depois de um tempo, acho que ele morreu e ele conseguiu. Mas passou muitos anos, sei lá, uns 10 anos. Mas por causa disso. Por causa que adulterou. Então você vê, é um momento de diversão. As pessoas, elas, não sei porquê, elas sabem que vai rolar problema, elas sabem que vai causar estresse e prejudica a vida por causa de um momento de diversão. Sabe-se lá. E então é isso. Acho que não tem mais nada pra falar. Vergonha se apagará, humilhação. E não se deitar com mulher. Não se deitar com qualquer mulher, né? Isso realmente que causa problema, que você vai pagar, que você vai ser mal visto também. Então, é isso. Meu filho, obedeça as minhas palavras e no íntimo guarde os meus mandamentos. Obedeça os meus mandamentos e você terá vida. Guarde os meus ensinos como a menina dos seus olhos. Amarre-os aos dedos, escreva-os na tábua do seu coração. Diga a sabedoria, você é minha irmã. Referenciando ela, a sabedoria como mulher de novo. E chame ao entendimento o seu parente. Eles o manterão afastados da mulher imoral, da mulher leviana, com suas palavras sedutoras. Da janela de minha casa olhei através da grade e vi entre os inexperientes, no meio dos jovens, um rapaz sem juízo. Ele vinha pela rua, próximo à esquina de certa mulher, andando em direção à casa dela. Era crepúsculo o entardecer do dia. Chegavam as sombras da noite, crescia a escuridão. A mulher veio então ao seu encontro, vestida como uma prostituta, cheia de astúcia no coração. Ela é espalhafatosa e provocadora. Seus pés nunca param em casa. Uma hora na rua, outra hora na praça. Em cada esquina fica a espreita. Ela agarrou o rapaz, beijou-o e lhe disse descaradamente: tenho em casa a carne do sacrifício de comunhão, que hoje fiz para cumprir os meus votos. Meu Deus. Por isso saí para encontrá-lo. Vim à sua procura e encontrei. Estendi sobre o meu leito cobertas de linho fino do Egito. Perfumei minha cama com mirra, aloés e canela. Venha, vamos embriagar-nos de carícias até o amanhecer. Gozemos as delícias do amor. Pois meu marido não está em casa, partiu para uma longa viagem, levou uma bolsa cheia de prata e não voltará antes da lua cheia. Se você reparar, o que ela fala aqui, ó, ela fala, tem em casa sacrifícios de comunhão, é porque lá se sacrificava a Deus. Então ela estava falando tipo assim, já está tudo preparado para adorar a Deus, vem à minha casa, vamos adorá-lo e vamos se deitar. É tipo assim, ela essas mulheres que mostram justiça, como se fosse mulher de Deus e tal, só que depois ela fala, meu marido não tá em casa não, vamos nos deitar, vamos nos divertir. Meu Deus, daqui é piada. Pô, o jovem que cai nisso é complicado, né? Mas aí por isso que o Provérbios indica, eu vi isso acontecendo, então tipo, evite. Pelo que eu entendo é Salomão, né, falando sobre isso, então isso acontece com jovens, por isso que você tem que evitar, porque você vai ser seduzido, ainda mais se a mulher for bonita e falando coisas bonitas. Bem, vou continuar aqui. Levou uma bolsa cheia de prata, com a sedução das palavras o persuadiu, e o atraiu com o dulçor dos lábios. E imediatamente ele a seguiu, como um boi levado ao matadouro, ou como o servo que vai cair no laço. Misericórdia. Até que uma flecha lhe atravesse o fígado, ou como um pássaro que salta para dentro do açapão, sem saber que isso lhe custará a vida. Então, meu filho, ouça-me, dê atenção às minhas palavras. Não deixe que o seu coração se volte para os caminhos dela, nem se perca em tais veredas. Muitas foram as suas vítimas. Os que o matou são uma grande multidão. A casa dela é um caminho que desce para a sepultura, para as moradas da morte. É forte, meu Deus. Esse negócio de deitar com qualquer uma e achar que vai estar tudo bem é coisa do mundo, meu amigo. Se você for de Deus, você tem que ser diferente. Igual Paulo fala para Timóteo, né? Eles podem fazer o que quiser, eles podem adorar a Deus, se deitar com quem quiser. Você não, você é diferente. Tem que ser diferente. O chamado da sabedoria. A sabedoria está clamando, o discernimento ergue a sua voz. Nos lugares altos, junto ao caminho, nos cruzamentos ela se coloca. Ao lado das portas, à entrada da cidade, portas adentro, ela clama em alta voz. A vocês, homens, eu clamo, a todos levanto a minha voz. Vocês inexperientes adquiram a prudência, e vocês tolos tenham bom senso.
Ouçam, pois tenho coisa importante para dizer. Os meus lábios falarão do que é certo. Minha boca fala a verdade, pois a maldade causa repulsa aos meus lábios. Todas as minhas palavras são justas, nenhuma delas é distorcida ou perversa. Para os que têm discernimento são todas claras, e retas para os que... para os que têm conhecimento. Prefiro a minha instrução à prata, e o conhecimento ao ouro puro. Pois a sabedoria é mais preciosa do que rubis. Nada do que vocês possam desejar compara-se a ela. Eu, a sabedoria, moro com a prudência, e tenho conhecimento que vem do bom senso. Temer o Senhor é odiar o mal. Odeio o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Meu é o conselho sensato, e a mim pertence o entendimento e o poder. Por meu intermédio, os reis governam e as autoridades exercem a justiça. Também por intermédio governam os nobres, todos os juízes da terra. Olha que uma coisa interessante aqui que ele fala é que a sabedoria mora com a prudência, não. Temer o Senhor, odiar o mal, odeio o orgulho e a arrogância. Eu já fui de muitas igrejas, conheço pessoas também, que é muito, tipo assim, claramente arrogante e orgulhosa. E você vê, aqui Provérbios deixa claro que a pessoa que é orgulhosa, que é arrogante, ela não está andando com a sabedoria. Ela pode até usar alguns conhecimentos, mas ela não anda com a sabedoria, ela não conhece de verdade, até porque ela não está em Deus. Então, quando você é arrogante, quando você é orgulhoso, quando você não quer abaixar a cabeça, você não abaixa a cabeça nem para Deus direito. Você teoricamente na sua cabeça abaixa a cabeça para Deus, mas é um Deus que você criou. Se você realmente não é orgulhoso, você vai abaixar a cabeça para qualquer um, vai ser humilde, até porque quando você olhar para Deus, você vai ver que é o pó da terra, né? Isso não é nada. Então, é uma coisa que a gente tem que aprender. O orgulho foi o que caiu, foi Satanás cair, né? Foi entre aspas o primeiro pecado, entre aspas. Mas, entre aspas, porque eu não sei dizer, né, que teve Adão, esse negócio é complicado. Mas o orgulho fez ele cair. Ele traz as pessoas, age com orgulho. Os pastores, eles pecam muitas vezes por causa do orgulho. E muita gente não pede desculpa hoje, pastor, na internet, qualquer um, por causa do orgulho. O que causa muita intriga, muita coisa, é o orgulho. Então, tipo assim, uma coisa, melhor coisa do mundo, melhor conselho, não seja orgulhoso. Tipo assim, seja humilde, de verdade. Não é ser burro, bobo, é você ser esperto, agir com sabedoria e tal. Mas, cara, se você tá vendo que vai rolar uma discussão por coisa boba, nem tenta sair por cima. Só fala, não, eu entendi, essa discussão tá complicada, talvez você tenha razão, só vamos parar. Não, não tô falando que eu tô certo, eu só tô querendo parar a discussão mesmo. Isso é a coisa mais sábia possível. Cara, nada mais doce, como mel, assim, que nem fala Provérbios, do que ouvir um humilde falando e parando uma briga. Nossa, é muito bom. Até porque quando você conhece humilde, cara, uma pessoa humilde, nossa, até quando é do mundo assim, você vê um pouco de humildade nela, mesmo que não seja, mas seja um pouco humilde assim, nossa, cara, é muito bom. É muito bom conhecer uma pessoa humilde. Então, o orgulho precede a queda, né? O orgulho é a raiz de muitos maus, eu diria. Amo os que me amam e quem me procura me encontra. Consigo estão riquezas e honra, prosperidade e justiça duradouras. Meu fruto é melhor que o ouro, meu fruto é melhor do que o ouro puro. O que ofereço é superior à prata escolhida. Ando pelo caminho da retidão, pelas veredas da justiça. Concedo riqueza aos que me amam, e enchendo os seus tesouros. Enchendo seus tesouros, achei, encho. O Senhor me criou como o princípio do seu caminho, antes das suas obras mais antigas. Fui formada desde a eternidade, desde o princípio, antes de existir a terra. Nasci quando ainda não havia abismos, quando não existiam fontes de água. Antes de serem estabelecidos montes e de existirem colinas, eu nasci. Ele ainda não havia feito a terra, nem os campos, nem o pó com o qual formou o mundo. Quando ele estabeleceu os céus, lá estava eu. Quando traçou horizontes sobre a superfície do abismo, quando colocou as nuvens em cima e estabeleceu as fontes do abismo, quando determinou as fronteiras do mar, para que as águas não violassem sua ordem, quando marcou os limites do alicerce da terra, eu estava ao seu lado e eu era o seu arquiteto. Dia a dia eu era o seu prazer, e me alegrava continuamente com a sua esperança. Eu me alegrava com o mundo que ele criou, e a humanidade me dava alegria. Ouça-me agora, meus filhos, como são felizes os que guardam meus caminhos. Ouçam a minha instrução e serão sábios, não a desprezem. Como é feliz um homem que me ouve, vigiando diariamente a minha porta, esperando junto à porta da minha casa, pois todo aquele que me encontra a vida e recebe favor do Senhor. Mas aquele que de mim se afasta, a si mesmo se agride. Todos os que me odeiam amam a morte. Basicamente, eu acho que, eu não sei exatamente se é isso, mas é referência até Jesus, eu acho, ou Espírito Santo, não sei, porque ele tá lá desde o princípio. Ou será que a sabedoria, no caso, tá com Deus, tipo, que a sabedoria tá em... Não sei, isso realmente aqui eu não tenho tanta certeza. Mas ele tá no princípio de tudo e fala, mas uma importante, uma parte que essa eu entendo, é que o meu fruto é melhor do que o ouro puro. O que ofereço é superior à prata escolhida. Olha, pra quem é como eu, que já sofreu, que sofre, né? Eu, infelizmente, sofro alguns momentos que eu fico... Eu não sei se é depressão, mas em momentos que eu passo, tipo assim, o dia todo com nada, sem sentir quase nada. Apenas tristeza, assim, sem motivo. É muito complicado. Mas aí, nisso, eu já resolvi,
Quando acontece isso, eu sempre adoro a Deus e ele já me falou que tá tudo tranquilo. Isso realmente é só adorar ele que depois de um tempo vai passar e eu fico de boa. Então, cara, dinheiro, nada disso compra. Tipo, paz, realmente. Eu sempre fui muito, amo amar muito jogo e achar que minha paz e tudo eu ficava tranquilo ali. Mas quando eu fui crescendo, teve um momento que eu passei de depressão que eu fui tentar jogar e não adiantou porque eu não sentia alegria em nada ali. Então a única coisa que me trazia alegria, me trouxe alegria, sempre vai me trazer é estar com Jesus ali, é ser sábio, é andar com temor a Deus ali, é temor a Cristo. Então o temor é o princípio. Então tipo, é como eu disse aqui, ela é melhor que ouro, ela é melhor que rubi. Eu prefiro ter ela do que tanto dinheiro e poder fazer tanto mal aí. Porque sem sabedoria e ficar cheio de dinheiro é tolice. Eu vou fazer mal, ainda mais eu. Aí quando eu caí nessa depressãozinha, nesse momento, nossa, aí eu pego uma arma e, infelizmente, né? Misericórdia. Então não adianta. Tem que ser o princípio de tudo. O que importa é a sabedoria. Então, quando você tá com ela, você vai ter alegria, você vai ter paz. É o princípio de tudo. E quando você meio que perde a fé no mundo, né? Não vai, pra quê? Por que não dá oportunidade pra conhecer a sabedoria? Por isso que é bom dar uma lida em Provérbios.